Boa noite, galera. Quem aqui que não me conhece? Beleza, que bom. Ela que me conhece, algumas pessoas aqui que eu já vi que já assistiram alguma aula comigo. Seguinte, meu nome é Fernando Dinaref, diga meu coach, que eu sou coach de concurso. E eu faço um curso na internet e faço coach individual. E o que é coach? Alguém aqui sabe exatamente o que é coach para concurso? Alguém não sabe? Vou explicar. Que é o seguinte, qual é a minha atividade atualmente? Hoje eu sou policial federal e nas horas vagas eu faço coach para concurso e um coach que eu chamo de alta performance. Primeiro eu vou explicar o que é coach, depois vou explicar o que é alta performance, depois vou explicar o que eu uso no coach e por que é que tem acelerado tantas aprovações, por que é que tem feito muita gente passar rápido. Porque são ferramentas que fazem você estudar da forma certa, correta, com eficiência, sem sofrimento e assim você conseguir a sua aprovação. Só isso que eu faço. Agora, como é que funciona? Eu vou explicar o que é cada um e eu ia fazer aqui uma apresentação com o DataShow, só que ainda não está instalado. Eu vou levar no gogó mesmo e eu espero que vocês entendam. Eu tenho certeza que vai ser bem útil para os estudos de vocês. Primeiro, deixa eu só entender aqui. O meu nome é Fernando Dinaref, no Instagram eu sou @agentefederalfernando. Quem quiser seguir, anota aí. Estou fazendo todas as terças-feiras, estou fazendo as lives. Agora, na próxima semana, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou fazer assim, uma semana todinha só de aulas gratuitas pela internet. E aí tem que se inscrever, vai lá no meu Instagram, se inscreve e tal. Depois eu explico para vocês no finalzinho. Então, eu vou começar explicando, para quem não conhece, muita gente não sabe o que é coach e confunde o que é. Então, eu vou explicar. Eu quero que vocês entendam o seguinte, você está numa estrada, a estrada dos concursos, e você quer chegar em um local chamado aprovação. Só que essa estrada tem muitos caminhos. O que é que eu faço? Eu vou levar, vou seguir, vou encaminhar vocês. Seguinte, galera, continuando aqui. Vou explicar primeiro o que é coach e como é que funciona e como é que vocês podem utilizar. Coach é uma ferramenta que faz você acelerar qualquer processo que vocês queiram. Qualquer processo. Eu tenho certeza que vocês estão aqui porque querem passar em concurso. Só que existe muita coisa que se fala do concurso que talvez esteja atrapalhando a preparação de vocês. Muita coisa que se fala e você, como não sabe qual é o mapa da cidade que você quer ir, você embarca em um carro e vai seguindo esse carro até quando você chega no local e vê que não era ali que você queria chegar, que é o local da reprovação. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ensinar vocês a pegar o caminho certo. Vou dar um mapa para vocês chegarem onde vocês querem chegar da forma mais rápida. Existe isso? Existe. Primeiro, eu tenho 2 alunos de Caruaru que passaram nesse último concurso da Polícia Militar, começaram a estudar no dia 17 de junho e com 3 meses e alguns dias, 3 meses e 15 dias, foram aprovados no concurso da Polícia Militar. Eles não viram praticamente 50% do edital, menos de 50% do edital, que é o edital que não é grande, e foram aprovados. Ou seja, quem está começando vai estudar hoje aqui? Eu gostaria de saber, quem está começando a estudar agora? 1, 2, 3, 4, alguns. Ou seja, é totalmente possível vocês passarem nesse próximo concurso da Polícia Militar agora. Porque aí eu vou destruir a primeira mentira. Passar em concurso demora 1 ano, 2, 3 anos. Tem que, depois de várias reprovações, é que se passa em concurso. Mentira. Tanto é que os meninos, um com 21 anos, outro com 22, passaram no primeiro concurso, saindo totalmente do zero, com 3 meses e 15 dias. É possível? É. É simples? Não. É complexo. Porque são várias coisas que você vai ter que encadear. Então, o que é coach? Coach é um processo, utilizando técnicas, que vai levar você de um ponto, onde você está, que a gente chama de estado atual, a um ponto onde você quer chegar. Então, você está aqui hoje, você quer chegar onde? Na sua aprovação. Como é que se faz isso? Quem quer ser aprovado em concurso aqui? Acho que todo mundo, né? Ninguém está aqui à toa. Agora, como é que chega na aprovação? Aí vem a segunda mentira, é só estudar. Não é só estudar, porque se fosse só estudar, todo mundo passava. E a média de aprovação é de 1 a 2%. De todos os números de pessoas que se inscrevem, 1 ou 2% são aprovados. No entretanto, 100% estuda, então não é só estudar. Ah, então é porque tem poucas vagas e a concorrência. Também não, porque sobra vagas. Inclusive da PM sobram vagas.
porque teve gente que não foi fazer o TAF e tal, ou seja, engloba um monte de coisa. Então, o que é o coaching? Vou escrever para ficar mais... Vai ficando um pouquinho chata a aula, mas eu vou já deschatear. Coaching. Isso aqui é com ING no final, isso aqui é o processo. Coach. O coach, a palavra assim, sou eu. É o profissional que vai fazer o processo de coach. O que é o coach? É um cara, você está aqui. Aqui tem um rio, um abismo. Tem jacaré, que é um jacaré. Olha a boca do jacaré. Aqui tem o outro lado, que aqui se chama aprovação. Aqui é a tua aprovação. Quem chega aqui na aprovação, está chegando por quê? Porque quer realizar os sonhos. Alguém aqui quer passar em concurso só por passar, para depois deixar para lá? Não. Vocês estão aqui porque você quer realizar sonhos. Então, todo mundo tem um sonho. O seu sonho é diferente do dela. O seu sonho é diferente do dela. O dela é diferente do dele. Mas o objetivo é o mesmo. Então, objetivo é uma coisa, sonho é outra. Todos vocês têm o mesmo objetivo. Talvez passar no concurso da Polícia Militar, do TJ, PRF, Polícia Federal. Enfim, o objetivo é o mesmo, mas os sonhos são diferentes. O que é que move a pessoa? São os sonhos. Então, você está aqui hoje, que é o que eu chamo de estado atual, e você quer chegar lá. Só que você, como é que você vai passar esse buraco? Existem formas de você descer, existe forma de você arrodear lá pelo outro lado, existe forma de você sair nadando, de jacaré de comer, você pode ir atrás de um barco, você pode fazer qualquer coisa para chegar do outro lado. Ou você pode simplesmente procurar uma ponte que faça você chegar do outro lado. Quem é essa ponte? Essa ponte, esse cara sou eu. Por que, Fernando, que você disse que é você? Porque eu tenho técnicas, não é só porque eu fui aprovado, não. É porque eu fui aprovado, estudei, fiz cursos de formação de coach, neurolinguística, neurociências, alta produtividade. Peguei tudo isso, adaptei para o mundo dos concursos e comecei a aplicar com meus alunos. E os meus alunos começaram a passar. Inclusive, esses dois bateram o recorde e passaram em pouco tempo. Então, essas ferramentas servem só para eles? Não. Servem para qualquer um. Agora, essas ferramentas vai servir para quem não utilizá-las? Não. Se você tiver uma floresta para derrubar, você vai preferir uma faca, uma tesoura, uma gilete ou um machado? Um machado. Agora, se esse machado estiver cego, também não vai te servir. Então, qual é o ideal? É você utilizar ferramentas ideais para a atividade ideal. E essa ferramenta tem que estar afiada. Mas, antes de tudo, você tem que utilizar a ferramenta. E é isso que eu vou passar. Vou passar algumas ferramentas para vocês, que você já vai sair daqui, de hoje para amanhã, utilizando essas ferramentas, e você já vai sentir que, sim, é possível passar no concurso, sim, a minha performance pode melhorar. É isso que eu vou fazer agora. Então, pena que eu estou sem um data show, mas funciona mais ou menos assim. Eu quero que alguém me diga aqui qual é o seu principal sonho a ser realizado quando você passar em concurso. Alguém quiser participar? Alguém tiver com vergonha? Por que é que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Por que é que você quer passar em concurso? Ah, eu quero passar em concurso porque eu quero andar armado. Quero ser policial. Não, eu quero passar em concurso porque eu quero ter uma estabilidade financeira. Porque eu quero ter salário, porque eu quero pagar um plano de saúde para minha mãe, para minha avó, porque eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem, quero casar, quero ter filhos. Enfim, todo mundo tem sonhos. E esses sonhos é o que vai motivar vocês. Mas só motivação serve? Não. Eu tenho que estudar. Mas só estudar serve? Não. Porque se eu estiver estudando errado, e eu estudar muito, eu vou estudar cada vez mais errado. Então o que é que eu tenho que fazer? Estudar da forma correta. Qual é a forma correta de estudar? Vem a primeira pergunta. Como é que eu devo estudar? Então eu vou fazer aqui rapidamente uma engenharia reversa, ou seja, uma reversão do que é aprovação em um concurso. O que é que você precisa para passar no concurso? Só uma coisa. Acertar questões. Só precisa disso aqui. Não é isso? Só isso. Precisa mais? Por que não passa em concurso? É só acertar questões. Para me acertar em questões, eu preciso de quê? Eu preciso... Preciso de quê? Vocês estão... Digamos que eu acabei de passar no concurso. O que foi que aconteceu? Aqui eu acertei uma porrada de questões. Agora, para me acertar essas questões,
Aqui é a prova, acertei um monte de questões. O que é que eu precisei para acertar as questões? Primeiro, eu precisei lembrar. Se eu não lembrar, eu não consigo acertar as questões. Mas, para mim poder lembrar, eu preciso ter feito o quê? Ou seja, tem um monte de coisinha que você vai fazendo tudo antes. É exatamente esse processo, daqui para lá, que eu ensino a vocês. Com base em que eu faço isso? Com base em 5 pilares, que eu vou passar para vocês aqui. Vou passar aqui na mão mesmo. 5 pilares que vocês vão utilizar agora, para poder sair daqui, nessa 1h30 que a gente vai estar encontrando aqui, já sair sabendo o que fazer, como fazer, por que está fazendo e qual o resultado disso. Qual é a primeira coisa que você faz quando vai estudar? Desliga tudo. Você tem planejamento de estudos? Tenho. Eu reviso todas as aulas que eu fiz anterior. Massa. Isso é planejamento? Beleza. Tem estratégia? Assim, Alguém tem estratégia de estudos aqui? Isso é execução. Alguém sabe quantas questões acerta a cada 10 questões que faz, de cada disciplina? Alguém aqui sente-se desmotivado? Tem dia que acorda sem vontade de estudar? Alguém aqui sabe que tem que estudar, mas fica ali procrastinando, deixando para estudar depois? Tem alguém aqui que sabe que tem uma porrada de coisa para estudar, e aí alguém chama para fazer alguma coisa, sair para uma festa, e acaba indo e deixa o estudo de lado? Não, depois eu estudo. Ou então, não, eu mereço uma vezinha. Alguém faz isso alguma vez? Alguém aqui senta para estudar e não sabe o que vai estudar, fica confuso o que vai estudar? Alguém aqui chega para fazer um concurso e não sabe se vai ser aprovado? Alguém começa a estudar aqui sem saber o que tem que fazer exatamente? Ou seja, tudo isso é o quê? Desconhecimento. E o conhecimento, ele liberta. E eu vou trazer para vocês a libertação. Através de quê? De 5 coisas que eu chamo 5 pilares. E eu acho bom vocês anotarem. Se não forem levar o quadro para casa, é bom anotar. 5 pilares. E eu vou falar de cada um deles para que vocês possam aplicar de hoje para amanhã. No estudo de vocês aí. Primeira coisa. Planejamento. Eu chego para fazer uma viagem, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa. O que é que eu preciso para fazer uma viagem? Dinheiro. Aí eu já tenho dinheiro. Qual é a outra coisa que eu vou precisar? Hã? Passaporte? Mapa. O que mais? Mala. Roupa nova. O que mais? Ou seja, você vai, primeiro, saber para onde você vai viajar. Daí você vai precisar saber quanto é que você precisa de dinheiro. Aí você vai precisar do mapa, mala, dinheiro, roupa nova, saber com quem vai, quantos dias, passagem aérea, onde compra passagem, onde desembarca. Ou seja, você vai fazer um planejamento. Quem é aqui que já chegou e fez assim, o meu planejamento de estudos de 2018 vai ser esse? Alguém já fez aqui planejamento? Algumas pessoas fizeram. Então, como é que é um planejamento? Eu vou explicar para vocês aí em rápidas linhas. Fernando, eu já fiz meu planejamento. Eu vou já explicar, tá? Qual é o segundo ponto? Após você ter o seu planejamento, você precisa fazer com que esse planejamento seja eficaz, executado. Porque tem gente que se planeja, aí depois fica que nem um Chaves. Sim, eu vou estudar. Sim, eu vou fazer isso. Mas não faz. Na hora de fazer, não faz. Então você precisa executar. Só que você precisa executar de uma forma eficaz. Não adianta eu pegar uma floresta e querer derrubar com uma gilete. É eficaz? É eficiente? Não. Eu vou me cortar e não vou derrubar porra nenhuma. Então eu tenho que tornar o meu planejamento executável de forma eficaz. Então eu tenho que ter o quê? Estratégia. As meninas aí, mulher boa é melhor do que homem em estratégia. Mulher, quando quer conquistar alguma coisa, quando ela quer conseguir alguma coisa,
ela começa, vou fazer isso, depois vou utilizar isso e tal. As mulheres são mais estrategistas. O que é que ela está fazendo? Ela planejou o que é que ela quer, percebeu o que é que ela precisa, e aí ela começa a ensaiar o que é que ela vai fazer da melhor forma para o quê? Para dar certo o seu planejamento. É estratégia. Planejamento e estratégia. Eu vou detalhar cada um. Planejamento, estratégia. O que é que eu preciso mais agora? Performance. O que é performance? Performance é eu medir o que eu estou fazendo. Eu planejei, comecei a executar, e agora eu vou medir para saber se o que eu estou executando está correto. Se não estiver correto, eu vou mudando, vou alterando. Para quê? Para que fique correto, fique me dando resultados. Porque o que não se mede, não se melhora. Então eu tenho que medir minha performance. Eu vou precisar de quê? Disso aqui que é a coisa mais importante no mundo dos concursos. Mindset. Mindset é o quê? Dominar os pensamentos. É eu fazer um simulado, ou eu fazer questões, ou chegar aqui. Quando você entra nessa porta, você pode pensar, puta que pariu, mais um dia aqui, será que eu vou aprender alguma coisa hoje? Ou então, ai, que sono, passei o dia trabalhando hoje. Ai. Aí senta aí, o professor começa a falar, não anota nada, depois eu anoto. Depois eu... Por quê? Porque o que passa pela tua cabeça é o que vai se transformar em ações. E as tuas ações vão gerar resultados. E eu vou já falar disso aqui. Então, se você não tiver um planejamento, uma estratégia, uma performance, um mindset, você não obtém resultados, que é a aprovação. Então, vamos lá. Planejamento. Fernando, o que é um bom planejamento para concurso? Primeira coisa. Olha, eu estou aqui partindo do princípio que vocês já têm foco, né? Que eu não coloquei aqui, mas é o seguinte, porque eu estou achando que vocês são todos carreira policial, foi o que o menino falou, né? Todo mundo é polícia militar aqui. Se não, eu vou explicar um a um e vou explicar primeiro o foco. O que é o foco? Foco é o seguinte, são esses aqui, os 5 pilares. Foco é o principal, todo mundo tem que ter. O que é foco? Eu estou partindo do princípio que você só vai fazer um concurso de uma carreira. Você não vai ficar atirando para todo lado. Se você quer pegar um coelho, você tem que correr atrás de um coelho. Se você quiser pegar vários coelhos, você vai pegar primeiro um, depois o outro. Você não sai querendo pegar vários que você não pega nenhum. É assim? O que é foco? Primeiro, a escolha da carreira. Alguém aqui não quer carreira policial nessa sala? Não quer? Todo mundo é carreira policial. Já foi uma escolha. Por que você tem que ter foco numa só carreira? Por vários motivos. Primeiro, quando você foca só numa carreira, você acostuma-se a fazer questões só de uma banca. Daquela banca que faz um tipo de questão só de um determinado concurso. Porque uma questão de direito penal do Tribunal de Justiça é diferente de uma questão de direito penal da Polícia Militar. As questões de Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal, ou seja, dessas carreiras, que são as carreiras policiais, são questões muito parecidas. Então, anota essa dica. Se todo mundo quer carreira policial, só faça questões de carreira policiais. Não vá sair fazendo questão de INSS e tal. Não tem nada a ver. Você pode até fazer, mas quando? Quando você esgotar todas as questões da carreira que você está focando. Então, é uma vertente do foco que você vai ter que ter. Outra vertente do foco é o quê? Concentração. O que é a concentração? Concentração é você conseguir jogar toda a energia naquilo que você está fazendo naquele exato momento. Agora, por exemplo, eu não estou pensando nas minhas contas, eu não estou pensando na minha casa, não estou pensando em nada. Estou pensando aqui, no que eu estou fazendo. Isso é concentração. Se você não estiver concentrado, você não aprende. É mais ou menos assim. O que você está lendo vai passar pela sua cabeça por um filtro. Esse filtro chama-se concentração. Se esse filtro estiver rasgado, as coisas caem, as palavras caem
e do outro lado, para a ponta da tua caneta para escrever, não vai sair a mesma coisa. Não vai sair o que você deseja. Por quê? Porque pelo filtro está rasgado. Quando você passa e você está concentrado, concentra tudo, sai tudo na sua mão. Mais ou menos isso. Só para você ter uma ideia, isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma lupa, tá? É para ser uma lupa. Aqui tem os raios solares. Os raios solares passam pela lupa, o que é que eles fazem? Convergem em um só ponto. Quando converge só um só ponto, digamos que isso aqui é um papel, ele começa a queimar, não é assim que funciona? Você pega uma lupa no sol, quem já brincou disso? Pega uma lupa, aquela lupa concentra os raios solares, aquece o papel e queima o papel. O sol normalmente ele não queima papel, ele não queima nada, não leva a combustão o papel. Mas quando você pega uma lupa, ele queima. Por quê? Porque ele concentra toda a energia em um só ponto. Isso é foco. Quando você está concentrando todas as suas energias em uma só carreira, você tem mais energia para aquilo que você está fazendo. Quando você tem concentração nos seus estudos, quando você está estudando e está concentrado só naquilo que você está fazendo, você não está pensando onde está seu namorado, você não está pensando nas contas, nas dívidas, você não está pensando o que é que eu vou fazer amanhã, na festa, no final de semana, você não está pensando no que passou, eu trabalhei muito hoje, eu estou cansado. Você não está pensando nada disso, você está pensando só no que você está fazendo. Você está concentrado. Se você não tiver concentração, você simplesmente não absorve o conhecimento. Se você não absorver o conhecimento, o que acontece? Você não entende. Se você não entender, na hora de fazer questões, que eu coloquei aqui, você não acerta questões. Se você não acertar questões, você não passa. Então, voltando tudo lá, você vai ter concentração. Vai ter que ter concentração. Se você não tiver concentração, simplesmente você não aprende. Se não aprender, você não passa. Põe isso na sua cabeça. Então, foco. Foco carreira, foco concentração. Qual é o outro foco? Persistência. O que é persistência? Persistência é diferente de insistência. Insistência, eu querer uma coisa, nem que eu não abri nem para o trem, eu vou querer essa coisa até ela sair. Isso é correto? Isso é inteligente? Não. Isso é burrice. Porque se eu estiver fazendo uma coisa da forma errada, eu não vou ter os resultados que eu quero. Então, qual é o inteligente? O inteligente é aquele que observa o que está fazendo, percebe o que está fazendo de errado, corrige os erros e tenta fazer a mesma coisa, tenta conseguir o mesmo resultado, só que de outra forma. Quando é que isso vai se materializar na frente de vocês? Quando você para fazer questões. Vocês estão fazendo questões nos estudos de vocês? Vocês anotam a quantidade de questões? Vocês anotam a quantidade de acertos e de erros? Vocês sabem qual o percentual de acerto, de erros? Tipo, direito penal eu estou acertando 80%, história eu estou acertando 20%, tal. Tem que ter. Por quê? Porque o que não se mede, a gente vai ver aqui, ó, o que não se mede não se melhora. Então, o que é persistência? É eu encontrar uma nova forma de fazer da forma correta aquele resultado que eu desejo. Como? Quando vocês fizerem questões, vocês vão acertar umas questões e errar outras. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quem quiser anotar também, isso é importante. Eu vou separar o que eu acertei do que eu errei. O que é que eu faço? Eu pego as que eu errei e vou resolvê-las de novo em um caderno separado de forma comentada. Para que vai servir esse meu caderno? Lá na frente vai entrar na minha estratégia. Como? Eu vou pegar esse meu caderno e vou revisar aquilo que eu mesmo anotei. Quando eu reviso aquilo que eu mesmo anotei, com as minhas próprias palavras, naquelas questões que eu errei, eu nunca mais erro aquelas questões. Quando chegar no dia do concurso, como eu estou fazendo várias questões, faltando uma semana, 15 dias para o concurso, o que eu faço? Pego o meu caderno e vou só revisar. E vou lembrar de todas as questões que outrora eu errei e agora estou acertando. Quando chega no concurso, eu olho a questão e eu lembro. Caramba, essa aqui eu não erro. E você acerta. Isso é uma outra dica. Eu estou aqui resumindo tudo que eu faço num curso em, sei lá, em 3 meses de curso. Eu estou tentando resumir tudo aqui nessa aula, tá? Por isso que está rápido, por isso que não está muito detalhado. Então, foco é você saber qual é a carreira que você quer. Fernando, eu já sei qual é a carreira que eu quero. Eu quero carreira policial. Beleza, já sei que eu quero carreira policial. O que é que eu vou fazer? Fazer só questões de carreira policial. Vou me preparar, vou pensar só em carreira policial. Mas eu não sei qual é o cargo. Aí eu fico estudando para PM, fico estudando para PRF, fico estudando para PF, fico estudando para Polícia Civil, fico estudando para um monte de, sei lá, um monte de cargos diferentes.
Isso é válido? Isso é bom? Não, não é bom. Por quê? Porque cada cargo tem disciplinas diferentes. Por exemplo, agente de Polícia Federal são umas disciplinas. Escrivão de Polícia Federal são outras. Polícia Rodoviária são outras. Polícia Civil são outras. Dependendo do estado, são outras. Polícia Militar são outras. Então eu não posso sair pulando de galho em galho. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter um núcleo duro e um núcleo flexível. Qual é o núcleo duro? São as disciplinas que coincidem. Então, o que é que eu tenho que fazer no meu planejamento? Ao fazer o planejamento, partindo do pressuposto que você já tem foco, já sabe qual é a carreira, já sabe qual é o cargo. O que é que eu tenho que fazer no meu planejamento? Anotar todas as disciplinas. Primeiro, ler o edital, né? Do meu concurso foco. Por exemplo, aqui alguém tem um foco, sonho, objetivo de ser agente da Polícia Federal, que é o meu cargo? Beleza. Policial rodoviário. Policial militar. Policial civil. Beleza, agora vem a pergunta, de volta. Os policiais civis vão parar no concurso de Polícia Civil ou vão querer outros concursos? O policial militar vai parar, o seu sonho é ser policial militar, não quer ser outro? Ou vai fazer outro, vai tentar outros? Então, o que é que eu sugiro para vocês? Quando você for responder essa pergunta para você mesmo, qual é o meu concurso foco, você vai descrever aqui, ó, qual é o seu sonho. Primeira coisa, você quer ser policial federal um dia? Então esse é o teu concurso foco. Não, quer ser policial rodoviário? Esse é o teu concurso foco. Não, eu quero ser policial militar mesmo, quero fazer carreira na Polícia Militar. Começar como soldado, depois oficial, chegar até... Ok, então Polícia Militar é o teu concurso foco. Não, eu quero ser policial civil, quero ser agente da Polícia Civil, depois delegado, depois, sei lá, diretor. Mas primeiro, determina na tua mente agora, exatamente agora, qual é o teu sonho. Esse é o teu concurso foco. Esse é o teu foco como carreira policial. Não interessa se é difícil, na tua visão, não interessa se está longe, não interessa se você sabe se vai conseguir ou não, não interessa se vai demorar, mas você vai ter que setar. Vai ter que fazer o quê? Colocar como foco. Fernando, eu já coloquei como foco PF. Já colocou como foco um PF? Beleza. Então, o teu foco é PF. Eu já sei qual é a carreira policial, já sei qual é a Polícia Federal. Agora, o meu foco é o quê? Agente da Polícia Federal. Então, está cada vez mais específico, ou seja, está cada vez mais concentrado. Mundo dos concursos, aqui eu diminui para saber qual é a carreira. Tribunal, quero tribunal. Não, quero policial. Agora eu diminui mais ainda, policial da Polícia Federal. Tem a federal, tem a rodoviária, tem a militar e tem a civil. Já fechei mais, Polícia Federal. Agora eu vou fechar mais um pouco. Eu quero agente da PF. Pronto, fechei. Se esse é o teu sonho, você vai seguir atrás desses teus sonhos até realizar. E quanto mais focado, quanto mais específico você for, mais rápido você vai ser aprovado. E eu vou te mostrar por quê. Pelo seguinte, porque quando você tem uma seta, um foco, uma meta de uma coisa, um sonho, teu coração bate mais forte. A tua motivação é maior. É muito mais difícil você ter momentos de sono, de desmotivação, porque você está sempre vendo onde você quer chegar. Então, escolheu, tem foco, carreira, policial, Polícia Federal, agente da PF, beleza. Ultrapassei essa etapa, já tem um foco. Meu foco é ser agente da PF, meu foco é ser agente da Polícia Rodoviária Federal, meu foco é ser, sei lá, agente da Polícia Civil ou soldado da Polícia Militar. Teu foco. Mas coloca o teu foco como algo que assim, é possível, não sei quando, mas é possível, é o que eu quero. Decidiu isso, a partir daí, todo o resto vai ser o quê? Estratégia. Mas supondo que você já escolheu e escolheu o agente da PF, o que é que você vai fazer agora? Para quem escolheu agente da PF ou PRF? Você vai primeiro ler o edital desse concurso. Eu vou ler o edital da Polícia Federal, de agente da PF. Ou vou ler da Polícia Rodoviária Federal. Vocês vão perceber como fica mais fácil o mundo para vocês. Vou ler o edital. Beleza, li o edital. Aí eu vi lá, Fernando, que tem atualidades. Eu vi lá que tem informática. Eu vi que tem português. Eu vi que tem raciocínio lógico e matemática. Eu vi que tem também, Fernando, direito penal, direito administrativo, direito constitucional,
direito processual, penal. E eu vi que tem também contabilidade, economia e AFO. AFO é o que é? Administração Financeira Orçamentária. Quando eu li isso, você vai fazer a mesma coisa. Se o seu concurso é PRF, você vai fazer a mesma coisa. Vai ler o edital. Li o edital, aí eu sei. E eu vou falar agora para vocês. Na Polícia Rodoviária, tem atualidades? Tem. Tem informática, português, raciocínio lógico, só que lá é matemática, né? Tem. Tem direito penal? Tem. Tem direito administrativo? Tem. Tem direito constitucional? Tem. Tem direito processual penal? Tem. Tem contabilidade? Não. Tem economia? Tem AFO? Não. Mas tem o que na Polícia Rodoviária? Física, direitos humanos, legislação de trânsito, ética, não é assim? Algumas. Beleza, agora, não, Fernando, não é Polícia Rodoviária. Meu concurso é agente da Polícia Civil. Beleza. Tem atualidades? Tem informática? Tem português? Tem matemática, raciocínio lógico? Tem. Tem penal? Tem administrativo? Tem constitucional? Tem. Não, Fernando, não é policial civil, eu quero polícia militar. Essa que vocês estão se preparando. Tem informática? Tem matemática? Tem português? Tem atualidades? Tem penal, direito penal? Tem direito administrativo? Tem direito constitucional? Tem processo penal? Só não tem isso aqui. Aí tem o que mais? História, as específicas. O que é que você vai perceber ao fazer isso? Ao ter foco, ao escolher uma carreira, ao escolher uma polícia, ao escolher um cargo e ao passar para o primeiro ponto, a ler o edital, você vai perceber quais são as disciplinas. E aí o que você vai fazer? Você vai comparar com outros editais da mesma carreira, porque o meu foco é essa carreira. Para que isso? Para subsidiar a estratégia que a gente vai montar. Beleza, sei qual é a carreira policial, sei qual é o meu concurso foco, já li o edital e comecei a ver, eu percebi que eu não sou otário, que as disciplinas, muitas coincidem. Porra, se muitas disciplinas coincidem, então quer dizer que se eu estiver estudando aqui atualidades, informática, português, raciocínio lógico, direito penal, direito administrativo, constitucional, direito penal, se eu estiver estudando tudo isso aqui, e eu estou estudando ao mesmo tempo para a PF, para a PRF, para a Polícia Civil, para a Polícia... É isso mesmo? É ou não é? Sim ou não? Aí eu começo a fazer uma outra análise. Eu vou agora olhar o quê? As provas. Começo a olhar primeiro a prova da minha carreira foco, meu concurso foco, agente da PF. Aí eu olhei a prova, eu olhei a quantidade de questões. Quando eu falo para vocês olhar o edital, é olhar o edital de todas, né? Começa olhando pelo edital dos teus sonhos, depois outros editais, os outros editais, Polícia Federal, Rodoviária e tal. Beleza, olhei. E aí vi que muitas disciplinas coincidem. Aí eu vou olhar para a prova. Aí quando eu vou olhar para a prova, eu vou olhar quantas questões tem. Aí eu vou perceber que isso aqui é simplesmente, magnificamente, 80% da prova. Mais ou menos 80% da prova. Se é 80% da prova, e eu sou pica da galáxia nisso aqui, eu sou bom pra caralho, porque eu estou focando nisso aqui, significa o quê? Que se eu acertar muitas questões nisso aqui, eu vou acertar praticamente 80% da prova. Aí, 80% da prova, peraí, a prova CESP da Polícia Militar foram 120 questões, das 120 questões, 120, a nota de corte, 7308. São 120 questões. Vocês que são bons em matemática. Isso aqui é quantos por cento de 120? E aí? É uma questão da prova. Só dividir 73 por 120, dá quanto? Aí, pode fazer um celularzinho aí. Fazer a produção. 73 dividido por 120? 60,9. Isso aqui equivale a 61%. Ou seja, a nota de corte da Polícia Militar de Alagoas foi 61% de acerto, 61% líquido. Ou seja,
Se eu fizer questões, começar a fazer questões e começar a acertar 61% das questões que eu faço, muito provavelmente, a depender também de outras coisas, como o estado emocional, nervosismo, ansiedade, um monte de outra coisa, que é o que eu chamo de mindset. Depender da tua cabeça, também, né? Mas se eu começar a fazer 61%, 65%, significa que eu vou passar. Mais ou menos, porque a nota de corte foi 61%. Mas aí vem uma outra percepção minha. Eu fazendo o meu planejamento, tá? Estou aqui fazendo meu planejamento. Eu ainda não comecei a estudar. Estou fazendo meu planejamento. Aí eu vi que isso aqui é 80% de todas as provas. E aí me pergunta, Fernando, qual é o teu foco? O que é que você está estudando? Aí tem gente que tem vergonha de dizer que está estudando para PF. Por quê? Porque começou a estudar agora. Ah, é sonhar muito alto, não vou nem sonhar. Pode sonhar alto. É só um sonho. Sonhar, quanto sonhar mais alto, melhor ainda. E não paga. Sonhar alto e sonhar pequeno dá mesmo trabalho. Não, eu quero agenda PF, quero PRF, quero... Porque quanto mais alto você sonhar, mais foco você tiver, maior é a tua probabilidade. Sabendo disso, estou focando PF, PRF. Mas eu, nesse momento, dentro da minha estratégia que eu vou montar já, eu estou focando apenas nessas. No meu cronograma, no meu planejamento de estudo, vou focar apenas o quê? Nas disciplinas que caem em todas as carreiras policiais. Todas. Simplesmente todas. E se eu estou focando nisso, que é 80% da prova, e essas questões, eu estou fazendo aqui um nível bom de acerto de questões, eu já vou mais do que aprovado por... Mesmo que eu não acerte história, que eu não acerte geografia, legislação, né? Claro, tem que acertar o número mínimo, né? Senão eu vou ficar reprovado, eu acho, alguns editais. Mas mesmo que eu não saiba nada das outras questões, se eu acertar o número bom de questões dentro dessas, eu sigo dentro da nota de corte. Mais ou menos isso. Por isso que focar numa carreira. Agora, se eu não estou focando, eu não sei qual é o concurso que eu quero, aí eu vou Polícia Militar. Fiz Polícia Militar, fiquei reprovado. Ah, vai abrir INSS. Aí eu começo a estudar direito previdenciário, direito não sei o quê. Se você começar a cavar e parar de cavar, o que é que acontece? O buraco nunca fica fundo. Comecei a cavar, parei. Cavo aqui, parei. Cavo ali, parei. Agora, se eu começar a cavar numa coisa só, o buraco vai ficar fundo. Ou seja, quando eu começo a focar numa carreira, estudar só essas disciplinas, eu começo a ficar bom nessas disciplinas. Muito bom. E quanto melhor eu fico, mais especialista eu fico. Quanto mais especialista eu fico, mais questões eu acerto. Quanto mais questões eu acerto, mais eu me aproximo da minha aprovação. Por que é que os meninos lá de Caruaru passaram com 3 meses e 15 dias? Porque eles decidiram, eu quero ser agente da PF. Beleza. Já decidiu qual é a carreira, qual é o policial e qual é o cargo. Sonhou alto, beleza. Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer um planejamento. Quais são as disciplinas? São essas. O que é que você vai fazer? Você vai começar estudando essas aqui, mais perto do concurso, a gente vai dar um chega aqui junto nessas aqui. Por enquanto, foca nisso aqui, foca pesado. Com estratégias que eu vou te passar. Beleza, começou a focar. Quando ele começou a estudar, o que aconteceu? Saiu o edital da PM. Aí ele disse, Fernando, eu faço ou não faço? Será que se eu fizer concurso da PM, eu vou desfocar? Será que eu vou desfocar? Eu disse, depende. Se você parar de estudar as disciplinas do teu concurso dos sonhos para estudar para PM, aí sim, você vai desfocar. O que é que eu posso fazer, Fernando? Você vai intensificar os seus estudos nas disciplinas que coincidem. Então, o que é que eles fizeram? PM, Alagoas. Quais são as disciplinas? Aí saiu. Essa. Saiu vendo quais são as disciplinas coincidentes. Beleza, agora vai fazer o quê? Vai focar nessas disciplinas. E começou a focar nisso. Passaram. Tiraram quanto na prova? Letra feia do caralho. 77. Os dois, a mesma nota. Com menos de 50% do edital. Aí você vê o edital, olha para o edital e te dá um monstro enorme. Caralho, edital grande da porra. O edital todo cai na prova? Quantos por cento do edital cai na prova? %10 do edital cai na prova. Quer dizer, então, Fernando, que se eu estudar os 10% que vai cair, eu passo, passa. O diabo é para acertar qual é os 10% que vai cair. Mas tem como você se aproximar, não acertar tudo, mas tem como se aproximar? Tem. Por quê? Porque nós vamos ver isso aqui, ó. Porque se você quando começa a ficar especialista, como ele falou, fazer só questões, só de uma carreira, só policial, só de um concurso,
só da mesma banca, você começa a perceber que aquela banca cobra mais um tipo de conteúdo dentro daquela disciplina. Por exemplo, direito penal cobra mais teoria do crime. Direito penal tem um edital vasto. Quando você começa a fazer questões, aí eu faço questões e meço as questões, ou seja, eu marco quantas questões eu estou fazendo, quantas eu estou acertando, quantas eu estou errando. Faço o quê? Performance. O que é performance? É medir tudo, medir. O que não se mede, não se melhora. Quando eu começo a medir exatamente qual a parte do edital que está caindo mais naquelas questões que eu estou fazendo, eu começo a perceber que eu não sou otário, de novo, tá? Não seja otário. Começa a perceber que determinada parte do edital, tá aqui o editalzão enorme de direito penal, um exemplo, né? Vai, tópico 1, 2, 3, 4, 5. Começa a perceber naquele monte de questões que eu estou fazendo que cai mais teoria do crime e outra coisa lá. Inconstitucional, cai mais organização e não sei o quê. Direito administrativo, cai mais atos administrativos e não sei o quê. Em português, cai mais isso e aquilo. Eu começo a perceber isso por quê? Porque eu estou fazendo muitas questões. Por isso, façam questões. E quando eu percebo isso, eu vou ficar especialista naquilo. Quando eu começo a ficar especialista naquilo, começo a ficar especialista naquilo que mais cai, nos 10%. E aí, vem um concurso. Mesmo eu não tendo estudado o edital todo, eu consigo acertar uma porrada de questões e consigo ser aprovado. Foi o que aconteceu com os meninos. Foi sorte? Não. Cadê o cara? Falou que o professor lá calculou, né? É mais difícil você acertar, passar no concurso por sorte, matematicamente, do que acertar na Mega Sena. A Mega Sena é mais fácil. Ou seja, não existe sorte em concurso. Não existe. Existe o quê? Estratégia. Agora, geralmente, a pessoa que não sabe o como diz que é difícil ou que é impossível. No começo do século passado, correu uma milha são 1.600 quilômetros. Quem é que faz atividade física aqui? Todos vocês já estão meio que errados. A atividade física aumenta a performance dos estudos, aumenta o aprendizado, aumenta a absorção do conteúdo, faz você aprender, você fica mais motivado, fica mais forte. Então faça atividade física diária, para começar. E no começo do século, correr uma milha, que é 1.600 quilômetros, era impossível fazer isso em menos de 5 minutos. Era impossível, nunca ninguém tinha feito. Simplesmente era impossível. Aí chegou um cara e disse, eu vou começar a treinar essa porra. Aí um cara fez, em 5 minutos, 1.600 metros. No outro ano, 10 pessoas fizeram. No outro ano, mais de 150 pessoas fizeram. No outro ano, mais de, 10 mil pessoas fizeram. Hoje em dia, qualquer Zé Mané, como eu, consegue. Mas antes era impossível. Aí hoje, quando alguém disser para você que algo é impossível, ou aquele cara está falando porque não sabe como conseguir, ou aquele cara está falando das limitações dele e não da sua, está falando das dele. E aí ele espelha as limitações dele em você, para dizer que algo é impossível, ou, se não é impossível, que algo é difícil. Aí eu tenho uma frase no Instagram, no meus coach, que eu falo o seguinte, passar em concurso é fácil. Que isso, porra? Como é que é fácil? É difícil pra caralho. Passar em concurso é fácil. Difícil é saber como. Quando você começa a descobrir o como, as coisas começam a ficar fáceis. E eu vou dar um exemplo. Você é bom em alguma coisa? Bom em alguma coisa? Em quê? Que possa ser publicado aqui. Não, alguém aqui, eu não quero forçar, mas alguém aqui que é bom em alguma coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa. Mesmo que você não lembre agora, mas alguém é bom em alguma coisa publicável, né? Aí você pensa agora, pensa aí, nisso aí, isso aí mesmo. Eu sou bom nisso, eu sou bom nisso aqui. Beleza. Aí eu te pergunto, isso que você é bom, é difícil ou é fácil para você? Fácil. Aí eu pergunto para a pessoa do lado, isso que ele está dizendo que ele é bom e está dizendo que é fácil, para você é fácil? Nada, isso é difícil. Para ele é difícil, para ele é fácil. Mas é a mesma coisa. Por que aqui para um é fácil e para outro é difícil? É porque esse sabe como e esse não sabe. E assim é a vida. Passar no concurso é difícil ou é fácil? Depende. Se eu não souber como, é difícil. E se eu não tiver nem ideia como, aí talvez seja até impossível. Agora, se eu souber como, Fernando, como é que eu vou para Delmiro Gouveia? Bicho, você nunca nem ouviu falar nessa cidade.
Para mim é quase impossível, não quero nem falar em Delmiro Gouveia. Para o outro que é, sei lá, Uber, taxista, que vai todos os dias, ele, cara, vou te ensinar um caminho que vai por aqui, entra em São Miguel, pega a direita, pá, tem por dentro de uma fazenda, pá, tu chega mais rápido. Porque o cara vai todo dia, ele sabe. Então, para ele é fácil, para ele é rápido. Por quê? Porque ele sabe o caminho. Isso aqui é mais ou menos, né, um resumo do que é o caminho da aprovação. Então, primeira coisa, planejamento. Planejamento é o quê? É mais do que isso, claro, né? Mas depois que você tem um foco, você lê o edital do concurso que você quer. Segundo, ler outros editais de outros concursos dentro da mesma carreira. Terceiro, olhar as provas, olhar a quantidade de questões. Depois, dentro dessas questões, você começar a fazer muitas questões para saber o quê? Quais são as questões que são mais cobradas. Beleza, Fernando. Agora vamos para a estratégia. O que é estratégia? Estratégia é como você vai fazer o teu planejamento funcionar. Dentro do teu planejamento de estudos, você pode colocar 10 disciplinas por dia, pode colocar só uma. E aí a pergunta que eu mais recebo, Fernando, qual é o certo? E quem tiver pergunta pode ir fazendo, tá? Que eu vou respondendo. Qual é o certo? É estudar quantas questões por dia? Depende. Eu tenho um dia todinho para estudar. Eu vou estudar uma disciplina só? Não. Fernando, só tenho 2 horas de estudos por dia. Eu vou estudar 4 disciplinas? Não. Então depende. Mas vou dar uma resposta padrão. Primeiro, segunda pergunta, antes de eu responder a primeira. O nego pergunta, Fernando, é correto eu estudar uma disciplina e acabar essa disciplina e depois passar para outra, e depois que eu acabar todo o edital dessa, eu passar para outra? Não. É erradíssimo. Eu não sei se alguém já tinha essa dúvida, já tirando logo de cara. Então, Fernando, eu tenho 2 caras aqui, ó. Tem um cara aqui e tem uma menina aqui. Concursildo e Concursunilda. O Concursildo, ele é, sei lá, filhinho de papai, precisa trabalhar, ou não tem emprego, não sei, mas ele tem o dia todo para estudar. Ele tem aqui pelo menos 8 horas de estudos por dia para investir em estudos. Já a Concursunilda, ela trabalha, tem 2 filhos, ela tem que cuidar do marido, dá mais trabalho do que os 2 filhos, e ela só tem 2 horas de estudos por dia. Alguém aqui tem menos de 2 horas por dia para estudar? Hã? Alguém aqui tem 8 horas por dia para estudar? E a maioria está entre 2 e 8 horas, né? Eu sou capaz de mostrar para vocês que vocês têm mais do que 2 horas. Mesmo quem diz que não tem 2 horas, tem mais de 2 horas para estudar. Porque tem muita rotina improdutiva durante o dia de vocês, que quando a gente exclui, sobra horas de estudos. Então, como é que você pode maximizar as horas que você tem de estudo? Primeira coisa, eu passo geralmente o seguinte, para estudar por matéria, por disciplina. 1h30 a 2 horas de estudos por disciplina. É o ideal. Por quê? Quando você chega com 50 minutos, o teu cérebro começa... Nós já estamos com 50 minutos de aula aqui. O teu cérebro começa a desfocar, começa a pensar em outras coisas. Aí começa a dar aquela viajada, começa a viajar na maionese. Sabe? Maionese Airlines. Começa a viajar. E nesse momento que você está viajando, é o momento que você não aprende. É mais ou menos o seguinte, os teus olhos é como um leitor de código de barra. Sabe o que é código de barra? Que é esse código de barra de supermercado? Eu pego a maquinazinha para passar no código de barra. Aí ele faz o código de barra. E aquilo vai a informação para o computador. O computador é teu cérebro. Teus olhos é a maquinazinha. E o código de barra é o quê? É o que você está estudando. Quando você cansa, perde a concentração, perde o foco, perde a atenção, o que é que acontece? É como se aquela maquinazinha de leitura de código de barra, é como se aquela maquinazinha fosse a pilha e ela estivesse fraca. Ela não conseguisse ler. Então, na hora que ela vai ler o código de barra, aquele segundo, ela faz assim, ó. Ela borra. Fica borrado. Quando fica borrado o código de barra, você consegue saber qual é o preço? Não, não resista. Ou seja, não resista o que você estudou no seu cérebro. Então, quando ultrapassa 50 minutos, 1 hora, começa a ficar borrado o teu leitor de código de barra.
você começa a perder uma coisa assim, que é fundamental para você aprender. Você começa a perder a atenção. Você dirigir um carro devagarinho é uma coisa. Você dirigir uma moto a 180 por hora no trânsito é outra. Qual é que você precisa de mais atenção? A moto. Então tem momentos que se você não tiver atenção, você se fode. E o dos estudos é esse momento. Quanto menos atenção você tiver, menos capacidade de reagir, de ver o que está ali e de registrar na tua memória você vai ter. Então você precisa de muita atenção, porque senão o teu código de barra lê borrado. Então, o que é que eu devo fazer para poder estudar com máxima atenção? É quando eu começar a estudar, quando eu tiver com 55 minutos, 1 hora, eu dou aquela descansada. Descansada de quando? De 1, 2 minutos. Levanto, dou uma espreguiçada, relaxo e volto ali. E volto o quê? Mais meia hora ou mais 1 hora. Por isso que eu coloco de 1 hora a 2 horas, 1 hora e meia a 2 horas. Por que isso? Porque tem pessoas que vão estudar raciocínio lógico e não conseguem estudar em 1 hora, 1 hora e meia. Precisa de 2 horas. Porque é uma disciplina que tem mais dificuldade. Tem pessoas que têm mais dificuldade. Todo mundo tem dificuldade com matemática ou quase ninguém? Alguém tem facilidade para matemática aqui? Quem tem facilidade para matemática estuda menos tempo, raciocínio lógico, do que quem não tem. Então, eu não posso colocar uma pessoa que estuda 1 hora e meia, tem dificuldade de raciocínio lógico, matemática, para estudar 1 hora e meia. Coloca 2. Mas também, se você estudar mais do que 2 horas, o que vai acontecer? O teu código de barra começa a ficar borrado. Não resista na tua memória. Aí, não sei se já aconteceu com vocês, de você estudar uma coisa, tá lá estudando, e quando é outro dia que você vai fazer questões, ou vai olhar o que você estudou, você não lembra. Nem lembra que estudou aquilo. Por quê? Porque não ficou registrado. E aí entra o quê? Estratégia. Qual é a estratégia? Coloca de 1 hora e meia a 2 horas no teu cronograma de estudos. Fernando, eu só tenho 2 horas por dia. Então coloca 2 horas. Fernando, eu tenho 8 horas por dia. Coloca quantas disciplinas aqui? De 4 a 3. Se for de 2 horas, dá 4 disciplinas. Se for de 1 hora e meia, dá 3, só que você pode colocar determinado tempo para fazer questões. Estuda conteúdo, faz questões. Ou seja, aqui não dá para explicar detalhadamente, mas o fato é, não ultrapassa de 2 horas de estudos por disciplina. E também não estuda menos do que 1 hora. A não ser que você já esteja no estágio de concurseiro que está só na manutenção. Qual é esse estágio de concurseiro que está em manutenção? É aquele que começou a ver o edital, estudou, anotou, fez caderno de anotações, faz revisões, já fez uma porrada de questões e agora está o quê? Corrigindo as questões que errou, está fazendo mais questões, está revisando o caderno de anotações de questões que ele tinha errado, está só fazendo a revisão até o dia do concurso. Se ele está nesse estágio de manutenção, ele pode estudar 1 hora. Estuda 1 hora só de questões, 1 hora só de revisões, depois passa por outra disciplina. Mas é um tipo de concurseiro que já está num estágio um pouco mais avançado. Mas se você está começando, como eu estou vendo que a galera aqui está começando, coloca 1 hora e meia a 2 horas no teu planejamento. Fernando, e qual a disciplina eu devo colocar? Depende. Começa colocando as principais. Começa colocando as principais porque essa aqui cai não só em concurso policial, mas como em concurso também de tribunais. E aí vai adicionando isso aqui. Não dá para a gente se deter muito tempo aqui, senão a gente não passa o conteúdo que eu quero passar. Então, foco, carreira, cargo, concentração, persistência, planejamento, lê o edital, veja as provas, veja a quantidade de provas, começa a fazer questões, começo a dividir meu horário com estratégia, e aí, onde entra mais uma estratégia, que horas são? Para ver o intervalo aí. Tá, mais 8 minutos aí a gente dá um intervalo de 10 minutinhos para a gente voltar ao que é a parte mais interessante. Como é que eu faço um planejamento de estudos, Fernando? Como é que eu faço um cronograma de estudos? Tem 2 formas de você fazer cronograma de estudos. Vamos lá, novamente aqui. A concurso Nilda é uma menina que tem 2 filhos, um marido, e o marido dá mais trabalho do que os 2 filhos juntos. E ela tem pouco tempo de estudos, mas pior ainda, ela trabalha em regime de plantão. Ela trabalha um dia, folga 12, a escala dela é toda, sei lá, diarista. Ela não tem um horáriozinho fixo. Então, ela vai estudar por ciclos. E eu vou explicar o que é.
Ele tem um horáriozinho certo de estudar. Todos os dias, de 10 da manhã a meio-dia. Todos os dias, de 2 horas da tarde a 6 horas da noite. Todos os dias. Não muda nada na vida dele, é sempre assim. Beleza, então ele vai estudar